nesta aula de Direito Canônico e dando continuidade ao tema da história do direito canônico, abordaremos os dois últimos períodos, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Moderna, nesse período, o corpus continua sendo o núcleo central da legislação vigente. A ela, então, são acrescentados outros blocos normativos e comentários doutrinários que o desenvolvem e adaptam a novas circunstâncias. Entre essas extensões, devem ser mencionados os decretos do Concílio de Trento, 1545 a 1565, a partir dos quais se inicia uma profunda reforma da disciplina eclesiástica. Os atos dos papas também são coletados em série cronológica, chamados Bolari, das bulas papais, às quais se somam as disposições e decisões cada vez mais numerosas dos dicastérios da Cúria Romana, organizados pelo Papa Sisto V, em 1588. Entre estas coleções podem ser mencionadas as decisões do Sagrado Tribunal da Rota Romana e as resoluções da Sagrada Congregação do Concílio. Assim, é desenvolvido um crescente corpo de regras escritas que não são sistemáticas, difíceis de usar e de serem adotadas como deviam ser. Por outro lado, o fim da Idade Média marca a fragmentação política e religiosa do cristianismo e a afirmação dos Estados-nação católicos e protestantes, sob o domínio dos monarcas absolutos, que se consideram, tanto por razões teológicas, protestantes, como simplesmente históricos, católicos, competentes para intervir na organização e na vida da Igreja Nacional. Para fazer face a este intervencionismo estatal, a Santa Sé recorre frequentemente a acordos bilaterais, ou conhecidas como concordatas, que criam um direito canônico particular em cada nação. A era revolucionária, que começa no final do século XVIII, levará à abolição do absolutismo monárquico e ao triunfo do liberalismo iluminista. É grande a emoção que os crimes revolucionários e as novas ideias produzem na vida da Igreja. Os liberais rejeitam a presença da religião e da Igreja na vida social, considerando-as obstáculos à libertação do homem e à soberania do Estado. Os papas repetidamente condenam os erros do liberalismo e os excessos revolucionários, que também ameaçam a soberania temporal do Romano Pontífice nos estados papais. No campo jurídico, temos o racionalismo e igualitarismo, que dão origem ao fenômeno do constitucionalismo e da codificação do direito civil, como expressão da supremacia do direito nos países da Europa continental e da América Latina, que neste período adquiriam sua independência. No Concílio Vaticano I, convocado por Pio IX, o dogma da infalibilidade papal é definido. E este fato, juntamente com a fragilidade das igrejas nacionais para com o Estado jurídico liberal, determina um reforço da unidade da Igreja em torno do Papa. Já no mesmo concílio, então abruptamente interrompido pelo cerco colocado a Roma pelas tropas italianas em 1870, foram apresentadas propostas para uma codificação do direito canônico, apoiadas por um bom número de padres conciliares. A última etapa cronológica é a Idade Contemporânea. A iniciativa não teve um acompanhamento concreto na época, mas aos poucos se tornou disponível a ideia de reordenar em código a enorme quantidade de normas canônicas, dispersas em diferentes fontes. Alguns autores privados apresentaram projetos nesse sentido. Foi São Pio X quem, em 1904, decidiu elaborar um código para a Igreja Latina, semelhante aos códigos civis. A implementação do projeto teve como protagonista o cardeal Gaspari, presidente da comissão encarregada
da codificação. No entanto, foi Bento XV, sucessor de Pio X, quem, em 1917, promulgou o Codex Iuris Canonici, que, portanto, também seria chamado de Código Pio Beneditino. A codificação oriental teria começado no pontificado de Pio XI, como veremos nas próximas aulas. De acordo com os postulados jurídicos subjacentes, o código pretendia ser, pelo menos tendencialmente, a única fonte de direito capaz de fornecer respostas concretas sobre o certo e o errado em casos individuais. O progresso legislativo teve que prosseguir através de reformas posteriores do mesmo código. O ensino do direito canônico deveria seguir, como antes, um método exegético, glosa e comentário, agora centrado nos cânones do código. Mesmo que a realidade tenha superado essas reivindicações, é certo que o Código de Direito Canônico marca uma virada no direito da Igreja. Fez com que o corpus e a legislação subsequente se tornassem leis antigas, na medida em que não foram incorporados ao Código. O Código de 1917 permaneceu teoricamente em vigor até promulgação do Código de 1983, mas já antes de muitos de seus preceitos foram considerados modificados pelo Concílio Vaticano II. E este será o tema de nossa próxima aula, Concílio Vaticano II. Bons estudos e até a próxima!